Então a gente sempre tinha o fórum para responder como forma de avaliação. Ficou diferente, mas parecido. É estranho, né? Diferente, mas parecido, mas é o que aconteceu. Nós teremos uma atividade como forma de avaliação de frequência. O que é essa atividade? Como eu vou trabalhar essa atividade? Vou sempre colocar uma pergunta, uma questão objetiva. Então, não vai ter que ficar escrevendo, não vai ter que ficar respondendo efetivamente o, uma pergunta discursiva, acho que fica um pouco mais fácil. E, além disso, essa pergunta tem que ficar obrigatoriamente uma semana disponível para vocês. Tranquilo? A forma de... Daí, respondendo essa pergunta, seria a forma de marcar o registro de presença. Isso, isso. Beleza. Se eu concordo, já não sei se eu concordo tanto, né? Tem uma semana ali, É, não tem muita lógica. mas o porquê que é feito isso? A gente sabe que tem muita disparidade de perfil de aluno. Até durante as aulas da manhã não tem tanto essa disparidade, mas à noite a gente tem muito essa disparidade. Então tem gente que tem uma dificuldade enorme com a internet. Então acabou sendo adotado essa métrica, essa forma de, de controle para que não prejudique esses alunos que têm a dificuldade. Então, para responder, a pessoa vai ter que assistir o vídeo, né? Vai ter que assistir a gravação da live. Mas, claro, ela fica prejudicada no sentido de tirar dúvida. Então, esse tipo de aluno, esse aluno com problema, ele vai ter que acabar tirando dúvidas através de ou de e-mail, ou da... Também tem um canal agora, Fale Conosco, no Avalon, não sei se é bem esse nome, mas é um canal de acesso ao professor. Então a dúvida não fica tão fácil de ser respondida quanto está na hora ali na live, onde a gente está praticando, vai estar efetivamente trabalhando a atividade e na hora que surge a dúvida, o aluno já pergunta, fica mais fácil. Então, o controle vai ser esse. Então, sempre vocês vão ter uma pergunta para responder. Agora, questão do plano de ensino. Vamos pular a parte que é meio injeção de linguiça. Essa parte é que vocês mais perguntam, mais têm dúvidas durante todo o semestre. A avaliação. Como será a avaliação de vocês? Prova, 60 pontos e os trabalhos 40. Desses 40 pontos, 10 pontos eu vou atribuir a essas questões. E 30 pontos a outras atividades que a gente vai fazer no decorrer do semestre. Mudança com relação às atividades. Semestre passado, a gente professor, né, tinha a obrigatoriedade de postar uma atividade por aula. Vocês lembram disso, né? Sempre
tinha uma atividade para entregar até a outra semana. Esse semestre foi flexibilizado. Então, não serão todas as aulas que vocês terão atividade para entregar. Acho que isso também dá uma ajuda para vocês, né? Dá uma certa folga durante a semana, porque senão 4 atividades, 4 disciplinas, atividade toda semana, dá uma sobrecarregada. E a direção, a reitoria acabou escutando isso e flexibilizando. E isso não era uma reclamação só de vocês, tá? Nós, como professores, também a gente acabou reclamando nesse sentido, porque nem sempre a gente tem a intenção de fazer uma atividade com um determinado conteúdo. Então acabou ficando numa situação mais parecida com a realidade de sala de aula. Então, primeiro bimestre vai ser essa formatação. Então, 60 pontos na prova, 30 pontos esses trabalhos das aulas e 10 pontos essas atividades de frequência. Beleza? Beleza. Aí, segundo bimestre, a gente vai ter 40 pontos da avaliação, da avaliação bimestral. Os trabalhos, 30 pontos, aí dividido 10 pontos na frequência, 20 nas demais atividades. E daí vocês têm a prova integradora e o projeto integrador, né? Professor, o que é o projeto integrador? O de vocês provavelmente vai ser o próprio TCC. Assim como foi o semestre passado de vocês, provavelmente seja a entrega e apresentação dos artigos. Então, vocês já vão estar trabalhando as duas situações ao mesmo tempo. Beleza? E antes que perguntem, vai ter que apresentar? Vai. Agora a gente já tem a semana marcada para entrega e para apresentação dos TCCs. Então, dessa vez vocês não escapam da apresentação. Esse plano de ensino está lá no AVA já, tá? Então, o que eu pretendo é trabalhar com vocês dentro da disciplina de contabilidade gerencial. Algumas coisas vocês vão sentir similaridade com outras disciplinas, inclusive com uma específica que vocês vão ter esse semestre, que é a de controladoria. Controladoria e contabilidade gerencial, elas têm emendas um pouco parecidas e alguns conteúdos vão acabar se encontrando, tá? Então a gente vai começar falando da contabilidade gerencial como um sistema de informação, o controle, suas funções, controle interno. Aí aqui a gente começa a encontrar algumas similaridades, onde eu vou passar de maneira mais superficial. Custeio por absorção. Então vocês já tiveram esse conteúdo, já viram lá na disciplina de contabilidade de custos. Então eu vou só revisar de maneira mais superficial. Aí a parte de custeio variável e a relação custo-volume-lucro. Então também de modo mais superficial ou talvez não, né? Trabalhando alguma análise um pouco mais avançada. Exemplo. Não sei se vocês tiveram ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Lembram-se disso?
Sim, não, talvez, quem sabe. Eu lembro que tinha ponto de equilíbrio, mas de produtos múltiplos eu já não tenho certeza. De, de um único produto, isso é o conceito básico que a gente sempre vai encontrar quando trabalha esse conteúdo. Ou múltiplos produtos não são todos os professores que acabam abordando. E como a realidade das empresas não é de um único produto, eu gosto muito de trabalhar essa abordagem. Então, vocês vão ver que não é algo tão complicado de ser feito, mas que precisa ser trabalhado, porque hoje, qual empresa que vocês conhecem que se depararam no dia a dia que tem um único produto? Será que ainda existe alguma empresa que consiga isso? Não dá, né? Então a gente vai trabalhar esse conceito de múltiplos produtos. A gente vai trabalhar custeio padrão. Aí eu não sei se vocês chegaram a encontrar esse conteúdo ou não, mas ele é bem interessante. Aí eu separei um dia aqui só para a gente trabalhar atividade prática. Quando eu falar atividade prática, entendam que a gente vai usar muito Excel, tá? Então, o pessoal puder estar acompanhando com o computador junto vai ajudar bastante. Que daí vocês já vão junto comigo montando as tabelas e depois dá para utilizar não só nas aulas, mas adaptar para o dia a dia de vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho de teoria das restrições. Já ouviram essa teoria, esse conceito? Teoria das restrições. Sim, não? Será que toda empresa tem todo o material necessário para suas produções? Ou será que no dia a dia ela pode se deparar com algum problema de fornecimento de material, alguma restrição do processo de produção? Então a gente vai acabar entrando nesse conceito, nessa teoria, visando algumas decisões relacionadas a essas restrições de produção. Qual o melhor caminho, qual a melhor forma para escolha produtiva? Vocês já devem estar achando, né? Puxa, isso aqui virou uma aula de contabilidade de custos. Mas teoria das restrições e custeio, custo padrão nem sempre é visto em custos. Então acabei colocando aqui para vocês. Mas nada que a gente não possa alterar, tá? Coloquei também uma aula de target cost. Esse eu sei que os professores não abordam com vocês. E eu acho assim o sistema de custeio mais. Ele não é propriamente um sistema de custeio, ele é uma metodologia complementar aos sistemas de custeio, mas que aborda uma realidade muito atual. Quem começou ou quem difundiu a aplicação do target costing foi a IPO. Então a IPO utiliza essa metodologia e ela se aplica muito à realidade das empresas globalizadas. Por quê? Produtos que têm um mercado globalizado geralmente têm um preço pré-definido, não tem? Tem um preço de aceitação. E todo o processo de decisão de custos vai estar pautado nesse preço pré-definido ou nesse preço aceito pelo mercado. Então esse é um tema
bem interessante. A gente vai falar um pouquinho de formação de preço. Se vocês já devem ter visto alguma coisa. E depois a gente vai passar um pouquinho para a área financeira. Algumas métricas de gerenciamento financeiro. Então, falar de MVA e EVA. Gestão de capital de giro. E eu até deixei esse por último, por não ter muita certeza do se vou trabalhar ele ou não, porque eu vou acabar, digamos assim, acompanhando a disciplina de contabilidade, de controladoria de vocês, para ver se esse assunto vai ser abordado ou não. Se vocês tiverem esse conteúdo na disciplina de controladoria, eu trago outro conteúdo. Se não, eu trabalho Balanced Scorecard. Então, esse é um conteúdo que é bem comum encontrar nas duas disciplinas e eu quero evitar um pouco isso. Então, eu acabo, na medida do possível, substituindo, para vocês não perderem nada, ou não ficarem tendo conteúdo em duplicidade. E depois a gente vai ter só as avaliações. Eu não lembro se o professor Joel comentou, mas nas avaliações, então, não existe mais aquela figura da final, né? Da final não, do exame substitutivo ou da prova substitutiva. Perdeu, não tem o que fazer. E para exame final, volta aquela regra do semestre passado, vai ficar, acho que permanente essa história, mesmo que o aluno não tenha tirado nota nenhuma nas duas provas ou nos 2 bimestres, ele tem direito a fazer o exame final. Nota para aprovação, 60 pontos. Então, eu fiquei com 65 de média. Vai precisar de 60 pontos no exame final. Diferente da média que você ficou nos 2 bimestres. Acredito que vocês não vão ter esse problema, né? Espero que não. Não precisem nem fazer essa bendita final. Mas se precisar, vai ter que tirar 60 pontos. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo. Então, de conteúdo era isso que eu pretendo trabalhar com vocês no semestre. As avaliações, então, já estão claras como que vão ser montadas, né? Avaliações que eu digo, atribuição de nota para cada atividade. Então, agora a gente efetivamente começa o conteúdo. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Sim, não, talvez, quem sabe. Dúvidas? Não, professor, tudo certo. Dúvidas de TCC, nada? Se bem que TCC, eu vou até evitar um pouco, deixar o Joel conversar com vocês na sexta-feira. Mas agora vai chegar o período que vocês vão ter que se dedicar um pouquinho mais para para finalizar esse TCC, né? Professor, qual que é a data de apresentação e entrega? Você tem aí já? Peraí. Entrega definitiva, tá? Dia 3 de novembro.
Então, uma terça-feira, logo depois do feriado. As apresentações estão marcadas para 9, 10 e 11 de novembro. Tem bastante tempo? Até parece ter. Porém, vocês vão perceber que vai chegar muito rápido em novembro. Então, se vocês não tomarem cuidado, vocês podem ter problemas. Então, tentem controlar da melhor maneira possível para fazer o TCC. Até reuniões. Reuniões do TCC. Eu posso até adiantar um pouquinho para vocês da ideia da professora Núbia e também acaba sendo a minha ideia. Como sexta vocês não têm as aulas, o melhor dia para a gente agendar essas conversas é na sexta-feira. A Núbia ela já acabou comentando com a gente que ela vai agendar na sexta. Eu, na medida do possível, também vou tentar agendar na sexta, mas caso exista necessidade, a gente vê também outras possibilidades. Então, fica essa data aí para vocês pensarem. 3 de novembro, a entrega definitiva. Beleza? Então, Beleza. TCCs, até o comecinho de novembro, vocês têm que dar um gás. Então, não tendo mais dúvidas, podemos ir para a nossa disciplina efetivamente. Então, falar de contabilidade gerencial. O que vocês têm em mente como contabilidade gerencial? Já pararam para pensar nisso? O que seria essa dita contabilidade gerencial? Será que é uma ferramenta específica? Um conjunto? Ninguém tem um palpite? Eu acho que é mais por questão de controle mesmo. Controle? A necessidade surgiu, ela acabou criando essa linha de pensamento por uma necessidade, não só de controle, mas de informação. Então, serve para o controle? Serve. E serve também para, como que eu posso dizer, projeções futuras. Então, é uma linha de pensamento, é uma linha de estudo que acaba derivando da necessidade de informação para a gestão. Então, os gestores necessitam de informações, tanto da área de custos quanto da lucratividade de seus produtos, segmentos e de cada produto e cliente. Então, assim, necessitam de um sistema de controle operacional que acentue melhorias no custo, na qualidade e redução de tempo no processamento das atividades desenvolvidas pela companhia ou pelo conjunto de funcionário. Então, essa métrica ela surgiu
pela necessidade dos gestores em ter maiores informações sobre o seu próprio negócio. Vocês acham que toda empresa utiliza de controle de contabilidade gerencial? O que vocês acham? Será que todo gestor se preocupa com essa informação para gestão? Acho que vai depender do tamanho da empresa, né, professor? Se for uma empresa muito pequena, acho que não deve ter essa preocupação. Esse é o mal do empresário brasileiro, né? A grande maioria das empresas de grande porte tem a preocupação da contabilidade gerencial, mas o pequeno empresário ele acaba não tendo essa preocupação. Não que ele não necessite. A necessidade pode ser atribuída a todo empresário, mas as empresas de pequeno porte acabam não se preocupando. Vocês arriscam o porquê disso? Acho que assim, nas empresas de pequeno porte, acaba que as pessoas têm muitas funções e acaba tendo que fazer muita coisa ao mesmo tempo. São poucas pessoas para ajudar e acaba que isso vai ficando. E será que o pessoal tem a necessidade, não a necessidade, mas o conhecimento da possibilidade que a contabilidade gerencial pode oferecer? Não tem esse conhecimento. Não deve saber. Professor, até chega a ser um pouco do tema do nosso TCC. É o tema do TCC de vocês. Então, pelos artigos que a gente leu, por exemplo, uma empresa grande, muitas das vezes, tem um próprio setor da contabilidade. Trabalham Sim. computadores e analistas contábeis. Agora, você olha para uma empresa pequena, muitas das vezes é só um empresário. E muitas das vezes ele não tem conhecimento científico contábil, né? Para aplicar Não tem. algumas funções da contabilidade. Esse é o problema. O pequeno empresário, muitas vezes, ele desconhece a própria função da contabilidade. Isso, igual comentou, Natan, como vai ser o tema de vocês vão trazer um pouco dessa experiência no TCC de vocês. Mostrar que o empresário acaba desconhecendo essa importância, essa bagagem de informação que a contabilidade pode oferecer. Isso sem até entrar na contabilidade gerencial. Se a gente pegar só a contabilidade financeira, a gente vê muito empresário que não dá nem atenção para ela, nem olha. Isso acaba gerando um déficit na gestão, uma queda de qualidade nessa gestão por esse desconhecimento do que acontece com a própria empresa. Um bom exemplo disso, eu aqui grifei informações de custos. Será que todo empresário pequeno sabe quanto custa o produto dele? Vocês já pararam para pensar? Um empresário que tem uma panificadora, será que ele sabe realmente quanto custa produzir o pão? Provavelmente não. Ele pode até ter uma noção de quanto custa. Essa noção pode gerar uma distorção. A noção que eu digo é, eu acho que custa tanto. Esse eu acho que pode fazer com que ele gere uma informação errada, ou trabalhe uma informação errada, que pode afetar no preço de venda dele e que, no decorrer do tempo, leve essa empresa para um caminho de falência. Então, hoje, a gente vê muitas empresas encerrando suas atividades nos primeiros anos, né? Justamente por essa falta de informação. Não saber quanto está custando
o seu produto, quanto que ele tem de lucro, e, consequentemente, isso vem da formação de preço errado. Então, essa área é uma área que a gente ainda demanda muita informação para os empresários. A gente ainda tem um longo período, ou um longo trabalho de conscientização da importância da contabilidade gerencial para que o pequeno empresário brasileiro ele consiga até valorizar mais o serviço do contador. Então, o que a contabilidade acabou sendo gerado, não sendo gerada, né? Mas como que ela surgiu? Então, ela acabou vindo buscando suprir essa necessidade de informação. Então, produzindo informações objetivas, úteis e relevantes através da combinação da contabilidade financeira e com várias áreas de conhecimento dos negócios. Então, a gente até passou ali no plano de ensino. A gente passeou por várias áreas. Isso que não são todas as áreas que a gente acaba abordando aqui, né? Mas se a gente pegar gestão de custos, a gente aborda. Gestão financeira, a gente aborda. Se a gente pegar a própria figura da gestão de pessoas dentro do balanceto Scorecard, a gente aborda. Então, a gente acaba passando por várias áreas do negócio. Então, o desafio da contabilidade gerencial é contribuir para o aperfeiçoamento da interpretação desse ambiente empresarial. Então, do ambiente da tomada de decisão é o desafio da função da contabilidade gerencial ou do gerente contábil. Apesar que no gerente contábil, quando a gente fala, a gente acaba até pensando naquela pessoa que controla a contabilidade financeira também, mas ele acaba atuando nessa área também de custos, finanças. E quem é o nome ou responsável por essa área? Tem alguma nomenclatura específica para esse gestor? Ou cargo específico para esse responsável? É o nome da próxima disciplina de vocês desse assunto, né? Que é o controller, a controladoria. Então, a área que acaba sendo responsável por essa gestão acaba sendo o setor de controladoria. Então, ele acaba englobando a contabilidade gerencial. Então, se vocês pegarem indústrias de grande porte, vocês vão pegar o controller e analisar suas funções. Vai estar lá tanto a parte financeira, a parte da contabilidade financeira, parte de tributos, a parte de contabilidade gerencial, a parte de orçamento empresarial, tudo sobre responsabilidade dele. Então, para vocês verem a importância de um controller no dia a dia da empresa, né? E o desafio dessas áreas é sempre pelo processo de coleta de dados, mensuração, interpretação, que vai acabar culminando na geração das informações para tomada de decisão. Desses processos, algum é mais fácil, algum é mais difícil? O que vocês acham? Coleta de dados, mensuração, interpretação. No dia a dia da empresa, será que tem algum que é mais fácil? Será que tem algum que é mais difícil?
Aí entra de volta a figura do depende. Por que depende? Depende da empresa que a gente vai estar analisando. Se a empresa tiver um processo mal organizado, a dificuldade já começa aqui. Coleta de dados. Por que que muito contador de escritório não consegue gerar informação gerencial para os empresários? Será que todo empresário manda a documentação certinha, tudo bonitinho? No dia a dia de vocês, o que vocês já se depararam com isso? Quem de vocês já trabalhou com escritório? Ninguém? Aí eles mandam, né, professor? Hã? Eles não mandam, tem muita empresa que não manda certinho, manda faltando documentação, muita coisa faltando. Exatamente isso, Rita. Muita coisa faltando. Às vezes a gente precisa de um extrato bancário, não vem. Não tem um controle do contas a receber efetivo. Então, se a gente pensar no pequeno empresário, a gente já tem a dificuldade aqui. Conforme o controle da empresa vai aumentando, esse processo vai ficando um pouco mais fácil, mas aí a gente vai se deparando com as dificuldades nas outras funções, onde a principal, onde a que realmente importa, acaba sendo a interpretação de todos os dados que geraram, porque a interpretação é o que vai dar o sentido ou o que vai dar a resposta necessária para a gestão do negócio. Mas então, a gente volta a frisar essa ideia a dificuldade do pequeno empresário já começa aqui. E cabe muito a vocês, futuros contadores, mudarem a mentalidade do empresário. Ah, é fácil? Não é. Não é nada fácil. Só que se a gente também não fizer o trabalho de conscientização, isso não muda, né? Então a gente não consegue fazer uma melhoria. Mas vale a pena fazer essa melhoria? O que vocês acham? Isso se reflete em algum lugar na nossa vida como contador? O reflexo chama-se bolso. Porque se a gente consegue demonstrar a qualidade do nosso trabalho, ou da nossa informação, e realmente conseguir gerar valor para esse empresário, a gente consegue cobrar um honorário maior. Aí a gente evita entrar nessa guerra de baixo honorário que existe hoje em dia, né? Infelizmente isso ainda existe. Então as empresas que utilizam o sistema integrado de contabilidade gerencial possuem um diferencial positivo em relação às que não possuem, sendo importante no controle dos processos, da forma que se possa planejar e analisar o futuro dessa empresa, antecipando possíveis problemas. Eita, esse telefone tá chato hoje. Para aplicação de ações corretivas no alcance dos objetivos, com previsões de benefícios para que poderão ser ofertados aos clientes. Lembrando que a gente acaba podendo melhorar todo o processo de controle, de gestão e, consequentemente, uma melhora no nosso processo de entrega de produto ao cliente. Quando eu falei para vocês lá do conceito de target cost, conceito não, né? Do conteúdo, a gente vai enxergar muito bem isso aqui. Conseguir planejar para poder oferecer o
maior benefício possível para o meu cliente, sem prejudicar a minha lucratividade. Isso a gente vê bem no funcionamento dos produtos da Apple, né? O produto da Apple tem baixa tecnologia? Vocês que têm iPhone, é um produto sem valor agregado? Não, né? E a cada lançamento de um produto da Apple, acaba vindo com novos diferenciais, novas tecnologias. Eles sempre estão tentando colocar um desejo do cliente, ou dos clientes, né, nesses novos produtos. E quem permite tudo isso no processo deles é o sistema do Target Cost. Então, quando vocês virem, vocês vão achar bem interessante essa figura. Então, a contabilidade gerencial é uma atividade fundamental na vida econômica das empresas. Se vocês pegarem as grandes corporações, elas não sobrevivem sem uma contabilidade gerencial. Mas mesmo nas economias mais simples é necessário manter documentação de ativos, das dívidas, das negociações com terceiros, de todo o controle do processo. Então, para a grande empresa, ela é essencial, não sobrevive sem. Para as pequenas empresas, ela é um processo de melhoria. Então, ela acaba sendo benéfica a toda e qualquer empresa que adote. Algumas não conseguem viver sem ela, não conseguem manter os seus negócios em pleno funcionamento sem esse controle, que são as grandes empresas. As pequenas conseguem, mas adotando esse processo de contabilidade gerencial, elas conseguem ter um ganho, um desenvolvimento muito grande nos seus negócios. Então, aqui a gente acaba indicando que o papel da contabilidade se torna ainda mais importante nas economias modernas, uma vez que os recursos são escassos e temos que escolher entre as melhores alternativas, e para identificá-las são necessários os dados contábeis. Vocês concordam que a gente vive em um ambiente de negócios complexo? Vou trazer só uma área que a gente vive que pode dar uma noção disso. A área de impostos, será que é complexo? O que vocês acham? Mexer com tributo no Brasil é fácil? Não é, né? Na verdade, não tem nada de fácil. Mexer com contabilidade no Brasil, com tributos no Brasil, é algo extremamente trabalhoso, delicado e que pode gerar ou lucro ou prejuízo nas operações da empresa. Ah, mas como lucro ou prejuízo? Você sabendo de quem comprar, como comprar, você pode tornar o seu custo mais baixo ou mais alto pelo simples fato dos impostos. Então, se você comprar de uma empresa que não te dá direito a crédito, você já pode estar aumentando teus custos ali. Então, só uma área que isso, infelizmente, até porque que eu peguei essa área, ela acaba influenciando toda e qualquer empresa brasileira, que torna o processo de gerenciamento complexo. E fora todas as outras variáveis.
até interessante. A gente está vivendo um período bem estranho nos negócios, né? Será que a gente tem mais variáveis que hoje estão impactando muito drasticamente os negócios? Como é que está o dólar? Está alto? Está baixo? Está uma vergonha de alto, né? Isso reflete nas empresas? Toda empresa que tiver seu processo produtivo que envolva produto importado já vai ter que ter um controle maior para essa produção. Ou ela pode tornar o produto dela inviável. Outra figura, será que os juros, taxa de juros, será que tá bom, tá ruim? Selic 2,25. Será que isso é bom? Será que é ruim para o negócio? Vai depender. Para empréstimo tá bom, né? Para empréstimo tá bom? Financiamento. Para empréstimo e financiamento, se você for contrair de credor nacional, tá bom. Mas será que o credor internacional quer pôr o dinheiro dele aqui? Rendendo a 2 pontos, não sei. Ixi, nem ferrando. Por quê? Poxa, vai ter outro país pagando mais, não vai? Então, olha, se você depende do crédito, até por isso que a gente fala de capital de giro, do crédito nacional, opa, tá um período show de bola, vou pagar um juros baixinho. Mas se eu dependo do crédito internacional, dependo do investidor estrangeiro, eu já vou ter problema. Já vou ter que pensar em outras medidas de capital de giro. Tudo isso porque a gente vive um processo complexo de economia. Hoje, até um dos canais mais simples que a gente tem para regulação econômica, que é o canal das expectativas, ele vem sofrendo muita variação, porque ninguém sabe como vai ficar o cenário depois desse processo de pandemia também, né? Então a gente vive um ambiente ainda mais complexo. Hoje ainda mais. Então, dentro da contabilidade gerencial, a gente pode falar que a contabilidade trata, coleta, apresentação e interpretação de fatos econômicos. Então, usa-se dois termos dentro da contabilidade. Uma, contabilidade gerencial. Então, para descrever essa atividade dentro da organização, a atividade de tomada de decisão, e a contabilidade financeira, quando a organização trabalha os dados contábeis para prestação de informações a terceiros. Então aqui a gente já consegue encontrar um perfil da contabilidade gerencial e um perfil da financeira. Sempre quando a gente falar de contabilidade gerencial, ela está voltada para qual usuário? Quem é o principal usuário da informação da contabilidade gerencial? É o usuário interno. É aquela pessoa dentro da corporação que está responsável pela tomada de decisão. E a contabilidade financeira? Ela se preocupa muito mais com o usuário externo. Com o externo. Outra característica entre as duas contabilidades, a gerencial, ela se preocupa em informações pensando no futuro. Gestão da informação para tomada de decisão. E a contabilidade financeira, ela se preocupa com a informação gerada através de informações do passado. Ela não trata de previsões futuras.
Apesar que a gerencial utiliza ela para essas previsões futuras, mas a financeira ela é mais voltada para o passado. Então a gente pode definir que a contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade que tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores de empresas que os auxiliem em suas funções gerenciais. Lembrando aqui, administradores não exatamente é aquela pessoa formada no curso de administração, né? Mas todo aquele que pratica o processo de administração empresarial. Então, pode ser economista, pode ser contador, é uma área bem aberta. E é voltada para melhor utilização dos recursos econômicos da empresa através de um adequado controle de insumos efetuados por um sistema de informação gerencial. E a utilização dos dados da contabilidade de custos. Então, aqui a gente acaba trazendo a figura do custos para dentro da gerencial para a tomada de decisões. E essas podem ser muito úteis para a administração. Então, quando a gente pensar em algumas consequências que podem ser medidas, a gente pode pensar em perguntas como essas. Se a capacidade de produção de uma fábrica é suficiente para atender os pedidos do cliente, qual produto ou linha deve ser cortado? Então, vamos supor, vocês tenham 2 produtos lá para fabricação. Vamos supor que estamos fabricando carros. 2 e 4 portas. De maneira hipotética, vamos pensar no mesmo modelo de porta sendo usado nas 4 portas. Claro que isso na prática não é, né? E a gente tem 20 mil peças. E o nosso usuário ele consegue comprar, ou o mercado consegue absorver 5 mil unidades de 4 portas e 4 mil unidades de 2 portas. A gente só tem 20 mil portas no estoque. Dá para atender toda essa demanda? Então a gente tem 5 mil carros para 2 portas. 2 portas não, para 4 portas que eu falei, né? Aí a gente só fazendo multiplicação de 5 mil vezes 4 portas, a gente já precisaria de quantas peças? 20 mil peças, né? Mais 4 mil unidades de 2 portas. Já precisaria de 8 mil peças. Daria para produzir tudo? Não, né? Ia faltar matéria-prima para essa produção. A contabilidade de custos e a contabilidade gerencial vai ajudar a decidir qual produto que eu vou produzir, quem eu vou priorizar, quem eu vou cortar. Aqui entra aquela figura da teoria das restrições. Segundo tipo de pergunta, como que eu vou fixar um preço de venda no produto? Qual que é a forma mais tradicional existente de fixação de preço de um produto? Eu encontro o custo desse produto e faço a aplicação no markup. Né? Então ali eu acabo incluindo despesas e um lucro esperado. Esse é o processo mais tradicional. Mas será que todo processo eu consigo aplicar isso? Será que todo processo eu consigo colocar o meu produto ao valor que eu gostaria? Ou será que às vezes a concorrência vai me impedir de fazer isso?
Às vezes eu tenho um preço que é pré-determinado pelo consumidor. O consumidor pode falar, não, eu aceito pagar tanto, senão eu migro para o concorrente. Então, a própria forma de como fixar preço nesses produtos, a gente vai trabalhar, ou a gente encontra dentro da contabilidade gerencial. Isso daqui é bem interessante. Devo continuar comprando matéria-prima de terceiro ou fabricá-los na empresa? Não só a matéria-prima, mas às vezes o próprio produto em si. Por que isso? Tem empresa que para de produzir, decide terceirizar a fabricação? Muitos casos acontecem isso. Por quê? Às vezes produzir na China sai mais barato. Um exemplo, né? Todos os custos que eu vou ter para fazer, para levar esse processo fabril lá para a China, às vezes fica mais barato do que produzir aqui. Então eu terceirizo, repasso para uma fábrica chinesa a produção do meu próprio produto. Ou não, eu acabo produzindo aqui. Então esse tipo de dúvida ou esse tipo de decisão dentro da contabilidade gerencial, a gente acaba também buscando conhecimentos lá da contabilidade de custos para tentar essa solução. Então a gente pode dividir essa contabilização ou essa contabilidade de custos e o gerenciamento de custos nessas 3 fases. A divulgação, aí ela serve também para contabilidade financeira, que são informações sobre os custos do produto. Então, a própria valorização do estoque. Então, aqui a gente já está vendo gerencial e financeiro utilizando a mesma informação. Mas aí, quando a gente passa para análise, aí a gente está falando mais da área gerencial. Ah, eu esqueci de falar da apuração, né? Apuração e divulgação dos custos são 2 áreas que vão ser comum à gerencial e à financeira. Aqui na análise é que entra o processo gerencial efetivo, tá? É onde a gente acaba tomando por base nessas informações de custos a tomada de decisão ou a escolha de qual o melhor caminho para a empresa. Então, aqui eu fiz um quadro comparativo entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial, mas vou trabalhar com vocês na próxima aula. Próxima aula a gente retoma aqui dos elementos básicos da contabilidade financeira e contabilidade gerencial, para não sobrecarregar muito vocês. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Beleza, professor? Esse comecinho ele é mais maçante mesmo, tá? A gente vai... Se bem que vocês tiveram perícia, que é mais maçante ainda, ele tem a parte teórica, mas nessa disciplina a gente vai ter muito mais prática. A gente vai ter muito mais cálculo para ser executado, então vai dar uma... Eu sei que vocês se agradam, ficam mais felizes quando tem algo mais voltado para o cálculo, né? Não sei por que vocês gostam tanto de calcular. Um dia vocês vão enjoar de calcular. Então a gente vai ter esse primeiro momento, que é um pouco mais teórico, e depois a gente vai trazer conteúdo bem prático mesmo. Aí por isso que eu até falei para vocês, quem conseguir acompanhar com o Excel junto, vai ficar muito mais tranquila a aula, vocês vão acabar se identificando mais.
E tem até uma vantagem, né, do que a gente acaba trabalhando dentro de contabilidade de custos na sala de aula. E quando a gente está no Excel, a gente vê que o Excel traz muito benefício para a gente em todos esses cálculos. O que seria igual a ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Quando é no papel ou no quadro que a gente está fazendo, vocês acabam sofrendo muito mais, porque o cálculo se torna muito extenso. Mas quando a gente está no Excel, eu percebi que vocês acabam tendo uma facilidade muito maior para compreender o assunto. Então vocês vão acabar gostando um pouco mais. Mas nesse primeiro momento ainda a gente vai ter que bater um pouquinho na teoria. Beleza? Dúvidas? Beleza. Perguntas? Questões? Nada? Lídia, William, Wellington, Rita? Tudo certo, professor. Professor, por enquanto. Então tá. Então só lembrando, para essa semana só tem a atividade da presença. Não tem mais nenhuma atividade para vocês, tá? Então, acho que encerramos por aqui. E na próxima aula a gente volta fazendo essa comparação entre os dois grupos, beleza? Beleza. Beleza, professor, obrigado. Então tá, gente. Boa semana para vocês. Que a volta do semestre seja bem tranquilo e que logo vocês estejam se formando, né? Como diz, falta pouco. Tá quase. Tá quase. Mas vai dar tudo certo. Logo, logo vocês já vão estar pensando, nossa, acabou. Verdade. Então tá, gente. Então, semana que vem, então, 8h30, né? Nosso horário combinado daí. Tá bom. Então tá, gente. Tchau pra vocês. Boa semana. Tchau, professor. Boa semana, professor.